Nosso texto é 1 João 5,11. Deus do presente. 1 João 5,11. E você que está com sua Bíblia, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar no texto de 1 João, tá bom? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela obra maravilhosa do Teu Santo Espírito. Saímos daqui edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um filósofo e sociólogo chamado Pierre Levy, ele trabalha muito essa relação da tecnologia e o mundo moderno. E ele escreveu um livro chamado Cibercultura. Uma palavra que eu tenho muita dificuldade de falar em português, que a tendência é falar cybercultura. Se você falar cybercultura, você vai ser trucidado, né? Então é cibercultura. E o Pierre Levy, ele diz que no meio do caos, Noé construiu um pequeno mundo bem organizado, que ele chamou de arca. E no meio desse caos todo, Deus colocou ele dentro da arca e fechou a porta da arca, e a arca foi fechada. E ela simbolizava essa totalidade reconstituída, ou seja, ali dentro da arca estava tudo certo. Quando o universo está desenfreado, diz o Pierre Levy, o microcosmos organizado reflete a ordem de um macrocosmos que está por vir. Então, quando Noé olhou toda aquela bagunça ao redor, pela janela da sua arca, mas olhou dentro da arca, a arca estava toda organizada, ele disse assim, no futuro nós vamos voltar a ter essa organização. Essa era a mente de Noé. Só que agora nós estamos vivendo um novo momento, diz o Pierre Levy. Nós vivemos agora um dilúvio informacional que jamais cessará. É um segundo dilúvio. A arca agora não repousará sobre o Ararat. O segundo dilúvio não terá fim. E nós temos que aceitar isso. Esse dilúvio de informações, ele vai crescer cada vez mais. E nesse momento nós somos como Noé, colocado dentro das nossas arcas. Mas nós olhamos para a janela e vemos outras arcas. Ao contrário do primeiro dilúvio, diz o Pierre Levy, onde só havia uma arca, agora cada um de nós tem a sua arca. E nós tentamos, nessa bagunça toda que está o mundo, nesse caos de informação, que nós não sabemos o que é verdade e o que não é, quais são os interesses por detrás do grande volume de informações, nós olhamos para dentro das nossas arcas e tentamos organizar as coisas aqui e quem sabe até trocar um pouco de informação com a arca do outro lado. Mas essa vai ser a nossa triste realidade. Daí vem um outro sociólogo chamado Zygmunt Bauman e ele diz que, de fato, a sociedade é líquida. Ou seja, os valores estão passando por entre os dedos e as pessoas perderam a noção do absoluto, do concreto. E cada um vive essa realidade, e ele diz, onde as pessoas são todas transformadas em consumidores, diz o Bauman, e estão nesse mundo líquido moderno, como quem entra numa grande loja de departamentos e começa a escolher aquilo que deseja, a informação que quer, aquilo que faz bem para ele, só que ele não sabe de uma armadilha. E o Bauman cita o George Steiner, que fala o seguinte, hoje nós vivemos uma realidade onde as coisas são feitas para criar em nós o máximo de impacto e logo depois uma obsolência instantânea. Então você é levado a consumir um objeto, alguma coisa, uma proposta, uma ideologia que gera em você um impacto e você diz assim, eu preciso disso. E aí na hora que você compra, na hora que você consegue, na hora que você alcança, pouco tempo depois, aquilo está ultrapassado. Você nem acabou de pagar as prestações do telefone novo, ele já está ultrapassado. Já lançaram outro. Né?
E aí, isso gera insegurança. Isso gera uma sensação que a vida está passando rápido demais. Isso gera em nós um esvaziamento, um esgotamento, uma solidão, uma tristeza, um senso de que a gente não sabe para onde está indo. Porque as coisas estão sendo líquidas de fato, estão passando por entre os dedos, e a gente tenta organizar nossa arca. E diz, eu não dou conta de salvar o mundo inteiro, então eu vou ficar aqui me organizando, tentando me organizar, no que sobrou para mim. Quando João escreve esse texto, João encontra uma igreja totalmente desorientada. Por que o apóstolo João vai escrever essa carta? Porque a igreja, lá no primeiro século, também estava desorientada. Porque o norte que orienta uma pessoa é o mesmo desde o Gênesis e será até o final dos tempos. Nós só temos um norte que orienta uma pessoa: Deus. Quando você tem uma visão equivocada sobre Deus, quando Deus é menos do que de fato é, quando você se distancia do ser de Deus bíblico, você se perde, você vacila, você anda escorregando pelos cantos, você deixa sua arca confusa, cheia de furos, e a água começa a entrar. Olha o capítulo 1, o verso 4, por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aí aberta, de 1 João. João escreve para a igreja, e ele fala já no começo o que ele queria falar para aquela igreja. Ele diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Perceba, temos um livro da Bíblia escrito para a nossa alegria. Um livro da Escritura Sagrada. João está lá na cidade de Éfeso, lá na Turquia. Maria, a mãe de Jesus, está morando com ele em Éfeso, na Turquia, ano 90. E ele escreve para as igrejas, dizendo, essa carta é uma carta que ele se preocupa, e ele diz para as igrejas, vamos falar sobre a alegria verdadeira, vamos falar sobre aquilo que não pode ser perdido. E todos os discípulos que vieram depois de João confirmam que essa carta foi de fato escrita por João. O primeiro discípulo dele, a Policarpo, falava, foi João quem escreveu essa carta. Depois de Policarpo, Irineu, foi João que escreveu essa carta. Então nós estamos aqui lendo a carta de um homem que andou com Jesus, escolhido por Jesus, inspirado pelo Senhor, para escrever uma carta que vale até hoje para nós, porque é a palavra eterna de Deus. Capítulo 1. João, para falar sobre a nossa alegria, ele remonta o Gênesis. Versículo 1 diz, do capítulo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O verbo da vida é Jesus. O que era desde o princípio é a mesma frase usada em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. João vai dizer assim, o que era desde o princípio, ou seja, ele usa a mesma palavra de Gênesis 1, para conectar Jesus Cristo a Gênesis 1:1. Qual a intenção de João? Dizer que a nossa visão correta acerca de Jesus, que vai dar norte para a nossa vida, no meio desse caos que nós vivemos, passa em primeiro lugar pelo fato de que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus que criou todas as coisas. Ou seja, Jesus não é aquele que nasceu lá em Mateus, ele se encarnou em Mateus, mas ele é o Deus eterno que criou todas as coisas, todas as pessoas, todo o universo. Então, para entendermos muito bem qual é a proposta do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos resgatar a figura de Jesus como Deus, o Deus criador de todas as coisas. E aí João começa a falar, capítulo 2, versículo 8, desse Jesus maravilhoso. Todavia, capítulo 2, versículo 8, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando
e a verdadeira luz já brilha. João identifica Jesus como aquele que alumia o nosso caminho. Em Cristo Jesus nós começamos a perceber a cor, o jeito das coisas. Você já andou à noite, sem muita luz, e aí começa a amanhecer, vai dando uma alegria, né? Porque você vai percebendo, ou você já chegou em algum lugar em viagem, né? Você chega à noite, em um lugar que você não conhece, é aquela, tudo escuro, sem graça, aí eis que o dia começa a amanhecer, e você diz, meu Senhor, que coisa linda, que escolha boa essa que nós fizemos por esse lugar, que coisa maravilhosa, nem tinha visto aquela montanha, nem tinha visto essa praia, nem tinha visto que tem uma pessoa aqui do meu lado, oi, olá, tudo bem? Você é impactado com a luz. João escreve dizendo assim, Jesus veio para abrir os nossos olhos, a luz já está brilhando. A Bíblia então deixa claro que Cristo, capítulo 4, verso 9, é essa maior manifestação que a humanidade já teve sobre a presença de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E então nós começamos a perceber que o interesse de João é que para colocar as coisas em ordem, nós precisamos ter uma visão correta sobre Jesus Cristo. Porque o problema, a dor no coração de João ao escrever essa carta, é que aquela igreja estava com uma visão errada sobre Jesus Cristo. Quem tem uma visão errada sobre Jesus Cristo não vive bem. Eu já disse aqui várias vezes, quem crê no Jesus errado, embarca na salvação errada e desembarca no céu errado. E aí, 1 João capítulo 2, os versos 22 e 23, João fala sobre o problema. Ele diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Capítulo 4, versos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, presentemente já está no mundo. Então, o que João está ensinando aqui o texto? João está dizendo que a nossa visão sobre Jesus Cristo vai determinar a qualidade da nossa vida no presente e a segurança da nossa vida no futuro. A preocupação de João, quando ele escreve esse texto, é que havia alguns falsos mestres, estamos falando ali antes do ano 90 depois de Cristo, havia alguns falsos mestres que estavam dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus era um grande pensador, que Jesus era um grande filósofo, que Jesus era um grande mestre, que Jesus tinha uma consciência divina tão grande que ele acabou se tornando divino. Tinha outros que diziam que Jesus era um homem que o Espírito Santo desceu sobre ele, qualificou ele para a obra e depois abandonou ele e ele foi para a cruz e morreu sozinho. Se você olhar, você vai perceber que hoje, século 21, pessoas continuam com a mesma visão equivocada lá do ano 100 depois de Cristo. Pessoas continuam dizendo, não, olha, eu acho que Jesus, ele é um ser iluminado. Não, olha, eu acho que Jesus, ele tinha muita consciência de Deus. Não, Jesus é um mestre, não, Jesus é um líder, Jesus é Deus. João fala, peraí, vamos colocar a coisa em ordem? Ele é o Deus que criou todas as coisas. Essa é a nossa fé pessoal, doutrinária e sólida. Jesus é o grande Senhor da nossa fé. E João podia falar isso porque não apenas a Escritura ensinava isso, mas João foi testemunha ocular da morte, da vida, dos milagres e da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós estamos lendo o relato de uma testemunha ocular. E ele diz, essa é a minha fé. Eu vi.
e estou compartilhando com vocês. E isso é histórico. João é um personagem histórico, Jesus é um personagem histórico, as cidades existiram, estão lá as ruínas, pode visitar. Segunda coisa que nós percebemos é que em Jesus Cristo nós somos inseridos nesse ambiente de amor e graça. O Dr. John Stott diz assim: o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo da nossa vontade. Ou seja, nós não somos levados emocionalmente a um amor. Não. Porque conhecemos a Deus e desfrutamos cada vez mais da intimidade de Deus e temos vontade em conhecer a Deus, orar, ler a palavra, o amor cresce dentro de nós. O amor por Deus, esse Deus vivo e verdadeiro. E quando João escreve, ele fala sobre a beleza dessa fé comunitária. Ou seja, não é só a fé pessoal. A Bíblia diz assim: nós vamos experimentar em Cristo Jesus o fato de que nossa arca está cheia de gente. Nós não estamos sozinhos, não. Noé não entrou sozinho na arca, né? Nós andamos juntos. E sabe o que nos vincula? Os laços do amor em Cristo Jesus. Nós não temos outro interesse. O que nos faz um só corpo é porque estamos debaixo do mesmo Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só amor. Isso é o que nos une. Nós não estamos caminhando sozinhos, não é cada um por si tentando chegar a Deus, não. Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E esse amor, ele é recíproco. Capítulo 5, versículo 3, diz assim: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, versículo 2, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós também somos amados pelo próximo. Às vezes nós nos esquecemos que essa via é de mão dupla. Quando nós amamos o próximo e o próximo ama Jesus, ele também nos ama. E nós amamos o próximo apesar das imperfeições dele, e o próximo nos ama apesar da nossa perfeição. Perceberam, né? Que a gente não tem defeito, né, gente? Só o outro que tem. É maravilhoso isso. O corpo de Cristo, nós amamos o próximo apesar das imperfeições dele, e o próximo nos ama apesar das nossas imperfeições. Só o amor de Jesus Cristo pode fazer isso. Não há cobrança de perfeição nesse relacionamento. Há o exercício da misericórdia. P. Herold diz o seguinte: o amor é prático. Se não for assim, não é amor. O amor é prático. Se não for assim, não é amor. Essa história de que eu te amo, mas não há nada prático que prove isso. Não há uma atitude, não há um gesto, não há um abraço, não há cuidado. Isso é um grande erro. O amor é prático, senão não é amor. E nós aprendemos que aqui Jesus trabalha no nosso coração, Ele nos chama para amar o próximo e nos chama para fazer algo pelo próximo. Olha o capítulo 3, o verso 17 e 18. Ora, capítulo 3, verso 17, aquele que possui recursos nesse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Muita gente foge de igreja. Muita gente foge de igreja. Às vezes até frequenta a igreja um tempo, depois vai embora. Quando você fala assim: vamos ajudar fulano, vamos investir em missões, vamos investir numa pessoa que está necessitada ali, quem pode ajudar? Temos que pagar tanto para ajudar uma pessoa na cirurgia, a pessoa cai fora. Eu quero dizer sobre amor, mas eu não quero exercitar o amor. Eu não quero ajudar. Eu não quero investir na evangelização e na missão do outro, o outro que se perca. O que importa é que a minha arca aqui está cheia de recursos, cheia de tesouro, ela está quase afundando, né? De tanto tesouro.
O amor tem que ser prático. A Bíblia diz, nós não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque a fé que Cristo propõe para nós, ela é vitoriosa. Quando nós declaramos, entendemos, cremos e vivemos que Jesus Cristo é Deus, o Deus eterno que nos criou, o Deus que se encarnou por nós, o Deus que morreu na cruz e ressuscitou por nós, quando nós cremos e vivemos esse amor por Deus e ao próximo como a nós mesmos, e sentimos esse amor do próximo por nós, e vivemos nessa realidade chamada igreja, nos ajudando, orando pelo outro, suportando um ao outro, dando apoio um ao outro, a Bíblia diz, olha o que diz o versículo 4, que caminhando assim, nós abandonamos, versículo 4 do capítulo 4, nós abandonamos a derrota, e entendemos o caminho de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Essa fé em Cristo Jesus nos faz mais do que vencedores. O mundo não pode mais nos guiar. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 diz que as pessoas que estão no mundo seguem o curso do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora atua nos filhos da desobediência. Quando uma pessoa não segue a agenda de Deus, está seguindo uma outra agenda. E aí o Senhor diz assim, esta outra agenda não nos pertence, porque pela graça nós fomos libertos dela. Os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus, e o Senhor Jesus é o nosso advogado. 1 João 2, 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós temos o Deus que nos ama, que se dá por nós, que intercede por nós, e somente Ele, não há outro intercessor, para que nós possamos viver sensata, justa e piedosamente. Capítulo 2, verso 26. Por causa disso nós não caímos às armadilhas do engano. Capítulo 2, verso 26 diz assim, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Nós não vamos cair nessa armadilha do engano, porque Deus nos avisa, Deus deixa registrado, está aqui, está escrito. Quando nós lemos, quando nós cremos, quando nós vivemos, nós não somos enganados. Nós podemos até nos enganar, a nós mesmos. Mas jamais vamos poder dizer para Deus, Deus, eu não sabia. Deus vai dizer, sabia, estava revelado, estava escrito, você leu, entendeu, você não quis. É diferente. Mas que estava aí, estava. Então, em Jesus Cristo, nós percebemos que toda essa maravilhosa mensagem desemboca no versículo 11 do capítulo 5, que é o texto que nós lemos, e é o texto desse ano para todos nós. Que diz aí, então, o versículo 11 do capítulo 5? João vai direto, ele é claro, a mensagem dele é objetiva. Ele diz, sem titubear, o testemunho é este. Perceba, ele não está dizendo, um testemunho é este. Ele não está dizendo, pode ser o testemunho este. Ele diz, o artigo definido, o testemunho é este. Perceba, ele não vacila. Ele não diz assim, olha, pode ser que o testemunho, se você, na sua verdade individual, quiser, você pode até experimentar esse testemunho. Não, olha, eu não sei qual é a sua herança familiar, eu não sei quais são aí as questões do seu coração, olha, eu não sei qual é a sua formação acadêmica, pode ser que para um seja... Não, João não fala isso, porque a palavra de Deus ela é direta. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo, acabou, pronto, simples assim. Para o mundo pós-moderno e líquido, isso é uma loucura. O mundo não aceita. Você sai dizendo isso aí fora, as pessoas falam, não aceito. Mas é tão bom viver o sim, sim, não, não. É tão libertador viver essa verdade, tão simples. É tão gostoso. Sabe por quê? Porque quando você vive isso, você experimenta as promessas se tornando realidade na sua vida. É bom demais. O Senhor diz, o testemunho é este. Qual é o testemunho? Que Deus nos deu
Eu não conquistei. Ele me deu. Eu não comprei. Ele me deu. Eu não corri atrás. Ele me deu. Graça. Salvação é pela graça. Tem gente que fica reclamando. Ah, mas não é justo. Olha só. Você já pensou, uma pessoa chega na porta da sua casa com uma Ferrari vermelha, né? Spider 458, italiana, interior bege, de couro. Para na porta da sua casa, pega a chave e diz assim: olha, está aqui para você, é seu, de presente. Sabe o que muitos fazem? Não, peraí, não. Por que meu vizinho não tem? Não, tem que dar para todo mundo. É assim que a pessoa vai fazer? Pensa bem, pense, seja honesto. Pense, não vai. Vai pular dentro, ainda vai perguntar, o tanque está cheio? Quando nós falamos da graça, nós estamos falando de uma coisa muito mais valiosa, incomparável com qualquer riqueza desse mundo. Mas tem gente que fica questionando a graça. Meu querido, graça não é para se questionar, é para se louvar, agradecer, bendizer, glorificar, dizer: Senhor, não tenho palavras para ser grato pelo Senhor pela vida inteira. Isso é graça. Então o texto é claro. O texto é claro. Qual é o testemunho? O testemunho é este: que Deus te deu, nos deu a vida eterna. Senhor, eu gostaria de entender melhor essa vida eterna. Pois não, o texto continua. Esta vida está, de maneira singular, no seu Filho, Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Não há outro mediador entre Deus e os homens, não existe outra salvação. Se eu quero viver essa fé vitoriosa, eu tenho que ter um testemunho pessoal que creio nesse Jesus Cristo, na obra dele. Se eu quero viver essa fé vitoriosa, eu tenho que vivê-la em comunidade, amando o meu próximo como a mim mesmo, e sendo amado, e me deixando ser amado, porque tem gente que nem isso quer. Se fecha, se isola. Então, se eu quiser viver essa fé vitoriosa, eu tenho que ter essa relação com o Senhor, e eu tenho que ter essa definição de fé, que foi um presente, para que a humildade reine em nós e não sejamos cristãos orgulhosos, como aqueles que acham que pelas suas boas obras ou pela guarda da lei serão salvos. E aí João termina, eu termino com ele, 1 João 5, 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado, graça novamente, entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Perceba, novamente, bem definido, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Termina com uma advertência amorosa, de uma linguagem que ele usou ao longo de toda a sua carta: filhinhos. Estou falando em amor, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que ídolos? Os ídolos do nosso coração. Muitas vezes a gente acha que o ídolo é só aquele objeto ali de gesso, de madeira, de ferro. Não, o ídolo muitas vezes está dentro do nosso próprio coração. Antes de você fazer um ídolo de madeira, de gesso, qualquer coisa, você faz o ídolo dentro do seu coração. Às vezes é o nome, títulos, dinheiro, status, reconhecimento, posição, cargo. Guarda desses ídolos. Você deve lutar para ter uma vida confortável, para ser uma pessoa bem-sucedida, glória a Deus, mas isso não pode ser ídolo no seu coração, porque o seu coração só tem um Senhor, e Ele é Jesus Cristo. E assim, João nos ensina. E aí eu penso em algumas aplicações práticas. Obviamente que vem a pergunta, né? E o que a gente leva para casa, né? Vamos voltar a Pierre Lévy, a Zygmunt Bauman.
esse diálogo de homens que estão pensando a sociedade. Sem dúvida, estamos sim num dilúvio de informações. Sem dúvida, esse dilúvio não vai passar. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Apesar do mundo aí fora estar num dilúvio líquido, nós estamos com os nossos pés bem firmes dentro dessa arca. Só tem um detalhe: nossa arca não navega sozinha. Nós nos ancoramos uns nos outros. E o comandante continua sendo Jesus Cristo. E ele nos ensinou que essa arca não está com as portas fechadas. Ao contrário da arca de Noé, as portas de agora estão abertas pela graça de Deus. E aqueles que ele chama vêm nadando, porque ele capacita, nós os recebemos dentro da nossa arca, chamada igreja, enxugamos, damos uma sopa quente, uma roupa seca, e dizemos: seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Queria mostrar para vocês um vídeo que eu gostei tanto, que um amigo meu, o pastor Carlinhos, compôs uma música falando sobre 2020, o 2020, e essa chegada para o 21. E aí, como é muito novinha isso, eu pedi para a gente, inclusive a autorização aí para a gente jogar o clipe para vocês, do pastor Carlinhos. Queria que você prestasse bastante atenção nessa música, nessa letra. Vai aparecer a letra embaixo, você que está em casa, e depois eu quero orar por você. Nos dias de tua angústia não te abandonei, vim te consolar. Nos dias de teus medos não me escondi, vim te encontrar. Nos dias de pobrezas não me esqueci, vim te fartar. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Nos dias de clausuras não me recolhi, vim te visitar. Nos dias de doenças não te desprezei, vim te curar. Nos dias de teus lutos não te esqueci, vim te alentar. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois sou o Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes 20 ainda virei. Pois sou Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E
mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes 20 ainda virei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 2020 vezes ainda virei. Vamos orar? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Coloque sua vida em oração. Saiba que Jesus, quando estava pregado naquela cruz, Ele viu o seu rosto, Ele sabia seu nome, sabia sua história, sabia quando e onde você viveria e morreu por você. Ressuscitou para nos dar vida eterna. Não tenha medo. Ele nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque não estamos sozinhos. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandonou à nossa própria sorte, mas o Senhor veio e nos resgatou, e nos chamou para essa vida cheia de fé, alegria, paz, segurança e amor. Amor a Ti mesmo, amor para com o próximo, amor para com o nosso próprio coração. Agora, ó Deus, nos faça esse povo que sai pelas ruas com um testemunho tão bonito, tão leve, tão alegre, tão seguro, que ele seja contagiante. Esse amor, ó Deus, que possa levar as pessoas a perguntar de onde vem essa paz que excede todo entendimento, essa alegria que vem de dentro, e que possamos dizer: vem do toque gracioso do Deus amoroso, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Capacita-nos nessa caminhada. Nós oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.